Você já imaginou uma cidade inteira sendo transportada por Fuscas? Durante décadas, eles dominaram as ruas da cidade do México, viraram símbolo nacional e fizeram parte da vida de milhões de pessoas. Mas, de repente, desapareceram. Hoje vamos contar a história dos Fuscas Táxi do México, o seu auge, né? E por que eles desapareceram do mapa. Olá amigos do canal PL, bem-vindos a este canal que traz literatura automotiva e nostalgia. Se inscreva no canal se não for inscrito para você receber as notificações, ficar por dentro das novidades da sessão nostalgia que traz muita coisa legal. O Fusca que nós tanto gostamos começou a ser produzido aqui no Brasil no ano de 1959. Lá no México, a produção efetivamente começou em 1964, na cidade de Xalostok, de onde saíram mais de 50 mil unidades do sedã até 1966. Em 1967, a produção passou a operar na nova fábrica de Puebla, que fabricou todos os modelos feitos lá a partir desse período e que em 1980 atingia a marca de 1 milhão de unidades produzidas do Fusca, que por lá é popularmente chamado de Vocho. A gente sabe que o nome Fusca na realidade é um nome informal, é um apelido, né? Porque o nome oficial é Beetle ou Volkswagen Sedan. A Volkswagen do Brasil inclusive vendeu o Fusca por aqui até 1982 oficialmente como sedã no documento. Ele só passou a ser Fusca de fato e com direito ao emblema na tampa traseira em 1983, embora ele já fosse chamado de Fusca há muito tempo. Nos anos 60 e começo dos 70, grande parte da frota de táxis mexicanos ainda eram aquelas banheiras americanas com seus motores V8 bebedores de gasolina. E com a primeira onda da crise do petróleo, esses taxistas começaram a ter dificuldades de usar esses carrões no serviço. Barato, resistente, econômico e fácil de consertar, o Fusca, ou Vocho, era a opção perfeita para um país em crescimento e começou a ganhar espaço, inclusive entre os consumidores comuns e também os taxistas, que precisavam atender a uma demanda crescente, onde o transporte público acabava sendo insuficiente. Assim como no Brasil, também por lá existem variações de cores nos padrões de táxi, dependendo da região. Por exemplo, em Acapulco, os táxis eram branco e azul, como nós podemos ver no episódio do Chaves Vamos Todos a Acapulco de 1978. Vários padrões foram usados ao longo das décadas, como esse daqui, o Los Cocodrilos, não é crocodilos, não é cocodrilos, que eram esses táxis verdes com uma faixa cheia de triângulos brancos. O nome Cocodrilos vinha da aparência peculiar e distinta do veículo. Ainda nos anos 60, os táxis foram substituídos pelos modelos verdes com teto amarelo, popularmente chamados de papagaio. Esse padrão ganhou destaque durante os Jogos Olímpicos de 1968. Nos anos 70, os táxis passaram a ser pintados de rosa com teto branco, conhecidos como currais. Nesta época, já havia mais de 15 mil táxis circulando na cidade. Nos anos 80, o modelo predominante era o amarelo, apelidado de Los Canários. Esse foi o período de auge dos Fuscas por lá. Durante os anos 90, os Vochos passaram então a ser pintados de verde e branco, uma combinação que se tornou um símbolo dos táxis na cidade do México. No ano de 2002, também lá na cidade do México, uma nova lei, que fizeram lá, passou a exigir que os táxis novos, a partir daquele momento, passassem a ter 4 portas. Os modelos de 2 portas não mais seriam aceitos. E outra coisa, a idade máxima para que esses veículos operassem como táxi era de 8 anos. Os Fuscas acabaram sendo uma exceção quase que cultural e foram os únicos 2 portas a continuarem no trabalho, além de terem o prazo máximo de uso ampliado para 10 anos. O Fusca, ou oficialmente Beetle a nível global, deixou de ser produzido no México em 30 de julho de 2003. Nesse dia saiu da fábrica de Puebla o último Fusca do mundo, já como modelo 2004, uma série especial chamada Última Edición, com 3.000 unidades produzidas para marcar o fim da linha. Algumas unidades dessa vieram para o Brasil, já mostrei de perto algumas, inclusive como
aquela unidade que estava no acervo do Camilo Cristófaro e também aquela unidade que estava no acervo do Ailtinho, aqui em São João da Boa Vista. Apesar desta última unidade ter sido grandemente desejada por colecionadores, até 2002, né, basicamente, ainda haviam Fuscas sendo comprados zero para serem usados a trabalho, né, para usar como táxi. Do mesmo modo que algumas Kombis das últimas, né, até Last Editions, acabaram indo parar em órgãos governamentais, sendo usadas a trabalho. As diferenças mais visíveis deste Fusca mexicano em relação ao nosso brasileiro, que deixou de ser produzido em 1996, eram os vidros, que são maiores, né? O para-brisa também, as setas embutidas no para-choque, tampa do motor também é um pouco diferente, ali as aberturas de ventilação, injeção eletrônica, que já havia desde a década de 90, e internamente um volante ali similar ao do Gol GL antigo, botões parecidos com o do Golf da época, e o curioso também é que esse Fusca não tinha sistema de ventilação interna. Não que o do Fusca nosso fosse muito eficiente. Nós tínhamos ali um sistema de ventilação natural. O Fusca no Brasil nunca teve ventilação forçada. O que é ventilação forçada? É um sistema de ventilação, você liga um eletroventilador que vai empurrar o ar para dentro do carro. É o famoso ar... é ventilação mesmo, não é ar quente. Ar quente é outra coisa. O Fusca não tinha isso daí. Ele tinha um sistema de ventilação natural que foi adotado aqui na linha 74, que tinha uma grelha ali no capô, o ar entrava por ali e saía em 2 difusores no painel. Esse mexicano não tinha isso daí não, né? Uma questão mais local deles. Em 2012, o governo da cidade do México anunciou o fim da permissão para a circulação desses Vochos táxi, né? E isso, claro, não foi um adeus brusco. Os motoristas que usavam esses carros foram avisados ainda em 2008. As novas regras para o transporte público impediram a circulação dos Fuscas, pois a legislação lá de 2002 proibia carros de 2 portas de serem táxi. Então os últimos Fuscas táxi que foram licenciados foram os modelos 2002 mesmo. Os motivos alegados pelas autoridades foram aqueles, né? Segurança dos ocupantes, preocupação com o meio ambiente, já que um Fusca ele tem mais emissões mesmo do que os modelos atuais. Inclusive, na época, o governo local criou um programa de incentivo para ajudar esses taxistas. Com ele, o Vocho entregue, o cara desce o Fusca dele, o Fusca entrava no valor de 15 mil pesos mexicanos na troca de um carro novo, né? E com isso significa que muitos desses Fuscas, Vochos táxi, foram destinados, após o fim do trabalho, foram destinados ao sucateamento. Imagens da época mostram centenas deles empilhados, até com as placas ainda. A impressão que dá é que muitos deles chegaram nesse local funcionando, inclusive. Sem dúvida, seria uma grande fonte de peças para nós, antigomobilistas entusiastas da linha Volkswagen. E já passado mais de 13 anos do fim da circulação desses Fuscas táxi, realmente essas mudanças que existiram com o tempo, mudança de padrão de cor, né, dos táxis, acompanharam a evolução cultural do México e até hoje esses Fuscas são lembrados com carinho. Aqui no Brasil ainda tem Fusca sendo usado como táxi, é isso mesmo. Tirando os rincões do interior que existem, né? Os rincões do interior do Brasil escondem coisas que às vezes a gente nem fica sabendo, mas não existe, né? Na grande parte do interior não existe limitação de idade. Eu, inclusive, mostrei há uns 2 ou 3 anos atrás um Monza táxi que ainda era usado por um senhor aqui em Leme, na cidade de Leme. Ele não é mais usado porque esse senhor faleceu há cerca de 1 ano atrás, então o Monza não está mais em uso. Mas até 1 ano e meio atrás, esse Monza 1995 ainda estava em uso. E Fusca que a gente mais vê
ainda tem 2 trabalhando lá no Rio de Janeiro e que viraram basicamente uma atração turística, né? Em 2014 foi decretado por lá que carros com mais de 6 anos não poderiam mais trabalhar como táxi. E na época, diversos moradores da região se mobilizaram e fizeram um abaixo-assinado para permitir que esses 2 fusquinhas continuassem trabalhando. Na época, o prefeito Eduardo Paes não só deu essa licença, como também decretou esses 2 fusquinhas, o Fusca Táxi, não só os 2, mas o Fusca Táxi como um todo, como um patrimônio histórico cultural do Rio de Janeiro, né? Eu achei muito bacana esta medida aí. E você, o que achou? Já andou de Fusca como táxi? Sabe que uma característica, hoje em dia é impensável, um Fusca ser táxi, né? Mas na época era comum. Inclusive, muitos táxis desses andavam sem o banco do passageiro na frente, ia sem o banco ali, você entrava, sentava logo atrás, o taxista geralmente tinha uma cordinha, prendia uma cordinha no PQP do painel, presa a outra ponta no puxador da porta, porque às vezes o passageiro saía e a porta abria demais, não tinha limitador, né, na porta do Fusca, a porta abria demais, então a cordinha era para facilitar o motorista de táxi a puxar a porta para dentro novamente. São relatos culturais do Brasil de uma época que já se foi, e também o triste fim dos Fuscas táxi, os Votios táxis do México. É isso aí, meus amigos, eu aguardo todos vocês no próximo vídeo aqui no canal PL. Um forte abraço a todos e até lá. Tchau, pessoal!